Caríssimos alunos do primeiro ano, estamos aqui com o nosso vídeo aula número 1 da nossa disciplina de Sociologia. E o tema da nossa aula fala sobre a nossa identidade. Antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito do nosso tema, quero declamar para vocês um lindo poema de Pedro Bandeira. O título do poema é exatamente Identidade. Diz assim: às vezes nem eu mesmo sei quem sou, às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Para mim tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou eu. Sou assim. Sou menino. Neste poema do poeta Pedro Bandeira, há uma reflexão sobre o que ele pensa de si mesmo. Alguma vez você já fez tal pergunta semelhante sobre você mesmo? Já questionou sobre a sua própria personalidade? A maneira como nós nos enxergamos diante do mundo que nos cerca e das pessoas formam em nós o que denominamos de identidade. O assunto do poema de Bandeira tem tudo a ver com o tema desta nossa aula de hoje. Fica claro no poema que o autor percebe-se como sujeito que reflete sobre si mesmo, enxergando-o de diversas formas, em diferentes situações da vida. Há momentos que ele se vê como o meu queridinho, o moleque malcriado, o rei, o herói, o jogador. No final de sua reflexão, ele conclui ser simplesmente um menino. Nesta aula, que tem por tema a nossa identidade, veremos que a maneira como nos vestimos, o modo conforme falamos, o jeito de sentirmos e agirmos em variadas situações tem tudo a ver com a nossa identidade, ou seja, representam a imagem de quem nós somos. A nossa identidade nos permite que sejamos reconhecidos. Ou seja, a nossa identidade pessoal nos define como um indivíduo. Em vista disso, devemos ter consciência sobre a importância da identidade pessoal, uma vez que somos dotados de memória, o que significa que, sem ela, seria impossível reconhecermos a nós mesmos. É bem verdade
que quando uma pessoa perde a memória de si mesma, significa que ela perdeu a principal característica do ser humano. As decisões que tomamos no dia a dia, tais como: o que vamos vestir? De que maneira vamos nos comportar? São decisões que expressam quem somos, ou seja, são expressões da nossa identidade pessoal. Surge então uma nova pergunta: será que já nascemos com uma identidade particular? O sociólogo Zygmunt Bauman nos explica que a ideia que temos de quem somos não significa ser a característica com a qual tenhamos nascido. A identidade pessoal é adquirida ao longo da nossa existência, principalmente nas relações que estabelecemos com outras pessoas com o passar do tempo. É mediante a interação que estabelecemos com os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos e colegas de trabalho, que nos faz construir a própria identidade, o que nos leva a nos identificarmos como seres diferentes ou semelhantes a outras pessoas. Segundo a sociologia, o ambiente social e cultural em que vivemos irá modelar a nossa identidade pessoal. Quando escolhemos o tipo de vestuário que iremos usar ou a maneira como iremos nos comportar diante de uma situação, isso sim representa uma decisão individualizada. Ou seja, como indivíduos que somos, desempenhamos um papel de extrema importância nas escolhas que realizamos. Todavia, precisamos lembrar sempre que o grupo social nos quais interagimos no nosso dia a dia também oferece forte influência para definirmos quem nós somos, ou seja, a nossa própria identidade. Repetindo, nossas decisões odiernas sofrem fortes influências dos grupos sociais dos quais pertencemos, tais como nossa família, nosso grupo que professa a mesma fé religiosa, nossa equipe dos jogos de futebol nos finais de semana, nosso grupo de amigos. E com isso, eu espero que você tenha compreendido melhor a maneira como ocorre a nossa formação da identidade. Com isso, faço-lhe de novo a mesma pergunta feita anteriormente, no início desta aula. O que você pensa sobre você mesmo? Quem é você? Pense nisso. E até a próxima aula.